A China vai invadir Taiwan, e isso vai acontecer mais cedo do que você imagina. Eu ordeno a todo o exército para fortalecer o exército e se preparar. A China está liderando as forças autoritárias, tentando expandir sua influência por todo o mundo. E Taiwan está justamente na linha de frente, e estamos muito determinados a nos defender. Se você perguntar à China, Taiwan é uma província rebelde destinada a ser reunificada sob o governo do Partido Comunista Chinês. Mas se você perguntar aos Estados Unidos, Alemanha, Japão ou qualquer outro país que faz uma quantidade significativa de comércio com a China, a situação se torna muito menos clara. Oficialmente, todos esses países reconhecem a política de uma só China, que estipula que os governos só podem ter relações diplomáticas com o governo da República Popular da China, sediado em Pequim, ou com o governo de Taipei, mas não com ambos. No entanto, ao mesmo tempo em que fazem essa concessão diplomática, esses mesmos países vendem equipamentos militares para Taiwan, realizam um comércio substancial e até enviam seus políticos para visitas oficiais. Se isso soa para você como um equilíbrio instável, você está certo. A China está insatisfeita com o status quo. Na verdade, o principal objetivo geopolítico do presidente chinês Xi Jinping é a reunificação com Taiwan. A unificação dos 5 países deve ser realizada e deve ser realizada. Ele vê o envolvimento de potências externas como algo inadequado e desrespeitoso. Diante das forças da divisão U e das forças sérias que interferem nos assuntos de Taiwan. Estamos determinados a levar adiante a luta contra a separação, contra a interferência e a grande luta. E embora ele prefira uma tomada pacífica, abandonar o uso da força. Mantenha apenas o necessário. Você pode achar que estou escolhendo trechos a dedo aqui, mas não estou. Aqui está outra perspectiva. Se você ouvir os discursos deles, eles dizem que vão fazer isso. Se a China tomasse Taiwan à força, isso teria grandes consequências para a economia global. Uma guerra no Mar do Sul da China resultaria em uma depressão global pior do que qualquer coisa que já tenhamos experimentado em nossas vidas. Mas se as palavras de Xi não forem suficientes para convencê-lo desse risco, então o restante deste vídeo será: vai incluir o contexto histórico, catalogar o crescimento militar sem precedentes da China e mostrar como a tomada de decisões da liderança do Partido Comunista Chinês se desvinculou da lógica econômica e o que isso implica. A história nos mostra que um líder messiânico, com controle centralizado, à frente de uma sociedade totalitária, com ressentimentos, com muito poder à sua disposição e com ambição de mudar o sistema internacional de acordo com suas preferências, quando você junta tudo isso, isso representa uma das tendências mais perigosas na geopolítica. E no final, vamos compartilhar os 3 meses do ano em que uma invasão chinesa seria mais provável de acontecer. Vamos lá? A Guerra Civil Chinesa terminou em 1949, com Chiang Kai-shek e suas forças nacionalistas recuando para Taiwan. Eles vinham perdendo para as forças comunistas de Mao Zedong há alguns anos e estavam à beira de uma derrota completa. Taiwan foi declarada a capital temporária da República da China e prometeu um dia retomar o continente. O Partido Comunista Chinês estabeleceu a República Popular da China no continente. E desde então, tanto a RPC quanto a ROC reivindicam ser o único governo legítimo da China. Imagine se, na Guerra Civil dos Estados Unidos, o Norte tivesse derrotado o Sul, mas os líderes confederados recuassem para as ilhas da Flórida e mantivessem um governo separado lá. Você pode entender por que um regime autoritário como o PCC não gostaria disso. Hoje, Taiwan é o lar de mais de 23 milhões de pessoas, e a cada ano que passa, fica menos provável que o povo taiwanês aceite uma reunificação pacífica.
Eles viram o que acontece quando a China assume o controle de uma sociedade livre. Hong Kong foi entregue à China pelos britânicos em 1997 sob o inovador modelo de um país, dois sistemas. Hong Kong deveria manter sua autonomia, com liberdade de expressão, um judiciário separado e um sistema legal próprio. Mas em 2020, a China impôs uma ampla lei de segurança nacional em Hong Kong, que tem sido usada para reprimir a dissidência e limitar as liberdades de imprensa e de expressão. A China também interferiu nas eleições de Hong Kong e nomeou figuras pró-Pequim para cargos-chave no governo. Os cidadãos de Hong Kong protestaram veementemente, mas conseguiram pouco. Hoje, Taiwan tem uma constituição que garante uma ampla gama de direitos humanos, incluindo liberdade de expressão, reunião, associação e religião. Cidadãos taiwaneses podem votar e se candidatar a cargos públicos, mas sob o Partido Comunista Chinês isso terminaria. Em 2017, por exemplo, um cidadão chinês foi condenado a 2 anos de prisão por postar um meme no WeChat que comparava Xi Jinping ao ursinho Pooh. Além disso, a maioria dos taiwaneses não se considera chinesa. Pesquisas da Universidade Nacional Changxi mostram que 63% da população se identifica como taiwanesa, 30% se vê como ambos, e menos de 3% se considera chinesa. Essa proporção é ainda maior em favor da identidade taiwanesa entre as faixas etárias mais jovens. As populações mais velhas ainda se conectam com seu passado chinês e são mais abertas à reunificação pacífica. Enquanto isso, a geração mais jovem, que seria a responsável por lutar em uma guerra, possui uma identidade nacional taiwanesa bem definida. Se você estivesse acostumado à liberdade e não se visse como chinês, por que iria querer uma reunificação pacífica? Outra perspectiva importante para entender a China é ser uma potência continental. Potências continentais como Rússia, Índia e China têm grandes extensões de terra, populações e exércitos. Elas geralmente estão localizadas no interior de um continente, com acesso limitado ao mar. Como resultado, elas tendem a ser expansionistas, buscando aumentar seu território para expandir seu poder econômico. Mas isso pode levar a problemas. Nunca participe de guerra terrestre na Ásia. Se você adotar uma política externa continental, estará propenso a se envolver em todos os tipos de guerras nas quais não precisa se envolver. Por outro lado, potências marítimas como o Japão, o Reino Unido e os Estados Unidos aumentam seu poder econômico através do comércio nos mares abertos e têm muito mais liberdade para escolher em quais batalhas querem se envolver. Historicamente, os 3 países sempre contiveram a China com seu poder naval. Suas marinhas superiores assumem o controle da primeira cadeia de ilhas que cerca as costas da China. A partir daí, eles podem sufocar ou permitir o comércio da China e sua capacidade de influenciar a região militarmente. Ao longo do século XX, a China era fraca demais para reconquistar Taiwan, com potências marítimas patrulhando o Mar do Sul da China. Mas seus instintos de potência continental, enraizados em sua cultura milenar, ainda permanecem. Também precisamos destacar quantos especialistas veem o risco de escalada de conflitos nos próximos anos. O ex-secretário de Estado dos Estados Unidos, Henry Kissinger, que desempenhou um papel fundamental na abertura das relações entre os Estados Unidos e a China nos anos 1970, não está otimista. Eu acho que algum conflito militar é provável. Agora ele já está bem velho, você pode dizer. E quanto a alguém com um contexto mais atualizado? O ministro da Defesa de Taiwan disse que a China estará totalmente preparada para invadir até 2025. Há 2 anos, Phil Davidson, o almirante que liderava o Comando Indo-Pacífico dos Estados Unidos, disse: Preocupo-me que eles estejam acelerando o plano de substituir os Estados Unidos. Nosso papel de liderança na ordem internacional baseada em regras, que eles dizem querer até 2050, me preocupa porque parecem estar se aproximando desse objetivo. Taiwan é claramente uma das ambições deles antes disso, e eu acho que a ameaça se manifesta nesta década. Na verdade, nos próximos 6 anos... Eles veem o aumento militar e a inteligência, ouvem a retórica e estão preocupados.
A China tem o maior exército ativo do mundo, com aproximadamente 2 milhões de militares. Em abril de 2023, o atual comandante das operações dos Estados Unidos no Indo-Pacífico, o almirante da Marinha John C. Acolino, resumiu o aumento militar chinês como o maior, mais rápido e mais abrangente desde a Segunda Guerra Mundial. Tanto no domínio convencional quanto no nuclear estratégico, esse é um esforço que vem sendo feito há décadas. Desde a vitória militar dos Estados Unidos sobre o Iraque na Primeira Guerra do Golfo em 1991, os líderes militares chineses analisaram de perto o desempenho de seus rivais e iniciaram uma modernização militar especificamente projetada para enfrentar as forças americanas. Veja o que isso significa. A China está construindo muitos navios. A Marinha do Exército de Libertação Popular da China tem mais de 370 navios de guerra e submarinos, enquanto a Marinha dos Estados Unidos tem menos de 300. E nos próximos anos, essa diferença vai aumentar. Agora, os navios americanos são muito maiores e mais poderosos. Mas isso também significa que a Marinha dos Estados Unidos enfrenta um custo muito maior se um deles for afundado, diz o secretário da Marinha dos Estados Unidos, Carlos Del Toro. Sobre a China, eles têm 13 estaleiros. Em alguns casos, um estaleiro tem mais capacidade do que todos os nossos estaleiros juntos. Isso representa uma ameaça real. E lembre-se, alguns navios dos Estados Unidos estão localizados perto de casa ou patrulhando alguma outra parte do mundo. Todos os navios da China estão perto da China. O Comando Estratégico dos Estados Unidos informou ao Congresso que a China agora tem mais lançadores de mísseis balísticos intercontinentais que os Estados Unidos. No final de 2020, eles tinham 100 lançadores. Hoje, eles têm 450. Um aumento de 350% em menos de 3 anos. Por que eles fariam isso se não tivessem a intenção de usá-los? Fujian é a província chinesa mais próxima de Taiwan. No início de 2023, o governo local compartilhou em seu site que estava construindo 18 novos abrigos antiaéreos. 2 dias depois, isso foi apagado da internet. Eles também anunciaram que construiriam o maior hospital de combate do mundo. Esse foi apagado um dia após o anúncio. Podemos também analisar a base de treinamento de táticas combinadas Zirehai, maior instalação militar da China, situada a 400 quilômetros a noroeste de Pequim. Ela treina tropas chinesas há mais de 60 anos. Em 1996, o então presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, enviou 2 grupos de ataque de porta-aviões para navegar pelo Estreito de Taiwan em resposta à China, que realizava testes de mísseis sobre a ilha. Ver essa demonstração de força tão perto de sua costa influenciou profundamente a posterior modernização militar em massa da China, que incluiu a expansão de Zirehai. Recentemente, surgiram imagens de infantaria da Força Vermelha invadindo um prédio que se assemelhava ao edifício do gabinete presidencial de Taiwan, em Taipei. Além disso, a China construiu maquetes em formato de porta-aviões da Marinha dos Estados Unidos e de outros navios de guerra americanos, para usá-los como alvos de treinamento. Mas eles também estão preparando a população em geral para um conflito. Você talvez conheça o sistema de pontuação de crédito social que a China usa com seus cidadãos para penalizar e incentivar diferentes comportamentos. Se você for pego atravessando fora da faixa, fumando em uma área proibida ou jogando videogame demais, pode perder o direito de comprar uma passagem de trem. Eles podem reduzir a velocidade da sua internet ou você pode perder acesso aos melhores empregos. Recentemente, o Partido Comunista Chinês começou a aceitar doações de sangue como uma forma de aumentar sua pontuação de crédito social. Esqueça tudo o que eu disse até agora, só esse dado. O Partido Comunista Chinês está incentivando doações de sangue. Por que eles fariam isso? Mas você não quer que a primeira vez que use todo o seu novo equipamento militar seja em uma luta de verdade. Você precisa praticar, e é exatamente isso que a China tem feito. Em agosto de 2022, eles realizaram sua primeira simulação de invasão de Taiwan, a Operação Ataque Conjunto de Fogo, em resposta à visita de Nancy Pelosi à ilha.
Foi um exercício de 10 dias, em que eles lançaram 11 mísseis balísticos para simular a neutralização efetiva das defesas aéreas de Taiwan. Também houve ataques anti-submarino e incursões marítimas como parte da mobilização. Então, em abril de 2023, eles realizaram a Operação Espada Conjunta, no dia seguinte ao retorno da presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen, de uma visita aos Estados Unidos. A simulação de 3 dias foi um exercício altamente integrado, que focou no desdobramento imediato de forças e na rápida tomada de domínios de controle, ou seja, aéreo, marítimo e de informação. Os líderes militares chineses observaram a ineficácia lenta da invasão da Ucrânia por Putin e querem evitar ficar atolados. Eles aprenderam a não anunciar seus movimentos e permitir que o inimigo se prepare. O terceiro grande jogo de guerra deles aconteceu em setembro de 2023. Foi o maior exercício já realizado pela China, simulando um bloqueio com 70 navios de guerra mobilizados ao longo de 5 dias. Simultaneamente, mais de 160 aviões de guerra chineses foram detectados operando ao redor de Taiwan. Eles estabeleceram um recorde de um dia em 17 de setembro, quando 103 aviões cruzaram para a zona de defesa aérea de Taiwan. Enquanto isso, os Estados Unidos só podem navegar alguns navios de guerra pelo Mar do Sul da China. Eles não conseguem simular a estratégia de defesa que pretendem usar. Eles acabam limitados a simular jogos de guerra em softwares e realizar exercícios em bases no Pacífico. Infelizmente, esses jogos de guerra não vão bem. Em seu livro, A Corrente de Morte, o autor Christian Brose faz uma avaliação alarmante sobre os jogos de guerra dos Estados Unidos. Contra a China, os Estados Unidos têm um histórico quase perfeito. Perdemos quase todas as vezes. O povo americano não sabe disso, a maioria dos membros do Congresso não sabe disso, embora devesse saber. No Departamento de Defesa, isso é um fato bem conhecido. Christian é outro especialista na área. Ele foi o ex-diretor de equipe do Comitê de Serviços Armados do Senado. Nessa função, ele apoiou o presidente John McCain e outros membros majoritários do comitê na supervisão da defesa nacional, orçamento, programas e políticas em todo o Departamento de Defesa e o Departamento de Energia. Se você acredita que as Forças Armadas dos Estados Unidos são imbatíveis, as declarações de Rose seriam muito surpreendentes. Esse é mais um motivo para a China agir logo, pois sabem que os Estados Unidos foram surpreendidos. Os Estados Unidos atualmente não têm a base industrial necessária para produzir as munições exigidas por um grande conflito. Um relatório do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, chamado Armazéns Vazios em um Ambiente de Guerra, afirma que os jogos de guerra deles sugerem: os Estados Unidos provavelmente esgotariam munições como mísseis de longo alcance, guiados por precisão em menos de uma semana, em um conflito no Estreito de Taiwan. As operações de manufatura enxuta e just-in-time, que maximizaram os lucros das empresas no curto prazo, também expuseram as Forças Armadas dos Estados Unidos ao risco de ficarem sem poder de fogo. Taiwan não parece estar se saindo muito melhor. Uma análise da corporação Rand declara que Taiwan não demonstra senso de urgência em relação à reforma de segurança e aos investimentos em resposta às provocações militares do continente. Em agosto de 2022, quando realizaram sua primeira simulação de guerra, Taiwan buscou aumentar os gastos com defesa em 2023 para quase 14 bilhões, um aumento de 13%. Mesmo com esse aumento, a parcela do produto interno bruto destinada ao orçamento de defesa deve permanecer abaixo de 2%. Para referência, 2% é o padrão que os membros da OTAN são esperados a destinar para seus gastos com defesa. E o relatório também detalha como Taiwan investiu seu orçamento em plataformas de alto nível, como aviões de combate F-16 e submarinos. Isso dificilmente sobreviveria a uma invasão relâmpago pela China. Esse orçamento deveria ser realocado para armamentos assimétricos mais baratos, como aqueles que têm sido eficazes na defesa da Ucrânia contra a Rússia. Uma das melhores maneiras de evitar a guerra é ser tão forte que seu oponente nunca consideraria isso uma possibilidade. Essa não é a situação atual. Há um valentão na escola maior e mais malvado que todos.
Eles podem te bater e pegar o seu dinheiro do lanche, mas talvez não façam isso se houver outras consequências. Logo após Putin invadir a Ucrânia, o Ocidente confiscou mais de 360 bilhões das reservas de moeda estrangeira da Rússia. A China percebeu isso e começou a planejar como se proteger das sanções ocidentais. Agora, a China tem muitos dólares. Eles têm um superávit em conta corrente de 400 bilhões de dólares, o que basicamente significa que eles lucram 400 bilhões de dólares com o comércio internacional. Agora, se você tivesse 400 bilhões de dólares de lucro, onde você colocaria esse dinheiro? Bem, os títulos do Tesouro dos Estados Unidos, que são os títulos emitidos pelo governo dos Estados Unidos, são o maior e mais líquido mercado do mundo. Reservatórios extremamente profundos de capital tornam possível que somas enormes de dinheiro sejam investidas em títulos do Tesouro. Eles também têm a maior taxa de juros de qualquer economia desenvolvida. Então, colocar seu dinheiro em títulos alemães, dívida do governo indiano ou títulos sauditas renderia menos juros para o seu dinheiro. Embora seja mais difícil negociar grandes quantidades, faz sentido para a China manter muitos títulos do Tesouro, e historicamente eles têm feito isso. Atualmente são o segundo maior detentor de títulos do Tesouro no mundo, atrás apenas do Japão. Porém, desde 2020 suas reservas vêm caindo. Elas caíram de 1,2 trilhão para quase 800 bilhões. Essa venda coincide com o aumento das taxas de juros, o que significa que os títulos do Tesouro comprados aqui rendem mais juros do que os títulos comprados aqui. Isso é uma decisão não financeira. Se você estivesse comandando a economia chinesa e quisesse maximizar a prosperidade, continuaria mantendo ou até mesmo aumentando suas reservas. Eles não estão fazendo isso, eles estão vendendo porque estão tentando se proteger de sanções. Agora, se você faz negócios dentro da China, vai usar o renminbi ou yuan, mas quando a China sai para fazer negócios com o resto do mundo, eles usam dólares. Por quê? O dólar americano é a moeda de reserva mundial, o mercado é o maior do mundo e o seu Estado de Direito protege os interesses comerciais. O dólar americano é negociado livremente em quase todos os mercados e supera todas as outras moedas. Combinando as transações internacionais, 88% de todas as operações de câmbio globais ocorrem utilizando o dólar americano. Isso é de acordo com o Banco de Compensações Internacionais, que afirma que essa participação se manteve estável por mais de 20 anos. Então, se você pensasse que, em um futuro próximo, sua capacidade de usar dólares em transações internacionais seria retirada devido às sanções, você pagaria alguma das suas contas? Não, bem. Atualmente, existem 170 bilhões de dólares em títulos denominados em dólar americano para incorporadoras chinesas, e 65% deles estão em inadimplência. Quando você compara os títulos que são negociados para essas mesmas empresas dentro da China, em renminbi, apenas 21% estão em inadimplência. Você não faria isso se esperasse continuar fazendo negócios com o Ocidente. Mas moeda não é suficiente para garantir sua economia. As pessoas ainda precisam de comida e energia. Já vimos sanções contra a exportação de petróleo e gás russos, mas a China não é uma exportadora. Eles são o maior importador de energia do mundo. Então as sanções seriam direcionadas para impedir que importem recursos essenciais e produtos agrícolas. Hoje, eles queimam mais carvão do que qualquer outro país. Em 2022, eles autorizaram a construção de 2 novas usinas de carvão a cada semana. Eles estão aumentando suas importações de carvão de 293 milhões de toneladas em 2022 para um recorde de 360 milhões de toneladas em 2023. Empilham, armazenam e usam depois. Eles também importam a maior parte do seu petróleo dos russos, dos sauditas e de outros países do Oriente Médio. Isso provavelmente não estaria em conformidade com o regime de sanções instituído pelo Ocidente. Então, o portfólio energético deles é bem seguro. E quanto à comida, eles estão estocando grãos,
A China tem 20% da população mundial e 70% dos estoques de grãos do mundo. Os líderes chineses afirmaram que seus estoques de trigo poderiam sustentar a população chinesa por 1 ano e meio. Por que você precisaria fazer isso se pudesse negociar livremente com o resto do mundo? Então, se você ainda não está convencido da gravidade dessa ameaça, eu não sei o que te dizer. Adoraria ler qualquer comentário seu contestando as afirmações do vídeo. Mas no começo disso tudo, eu prometi a você os meses em que uma invasão seria mais provável de acontecer. Aqui, vamos nós. Invadir um inimigo pelo mar é uma ordem de magnitude mais difícil do que atacar por terra. Logisticamente, invasões navais exigem uma quantidade significativa de apoio, incluindo navios, aeronaves e suprimentos. Tudo isso é agravado pelas longas distâncias. O Estreito de Taiwan tem mais de 110 milhas de largura e apresenta marés de até 6 metros. As áreas costeiras costumam ser difíceis para desembarcar, com penhascos íngremes, praias e outros obstáculos. Isso pode dificultar o desembarque rápido e eficiente de tropas e equipamentos. Isso também cria áreas concentradas para os defensores focarem seus armamentos. Os 2/3 orientais de Taiwan são montanhosos, com alguns picos ultrapassando 10.000 pés. Vários trechos do litoral têm quilômetros de pântanos lamacentos. Existem apenas algumas praias adequadas para desembarque na costa de Taiwan, e as que existem são bem defendidas pelas Forças Armadas taiwanesas. Esta é uma operação anfíbia ainda mais desafiadora do que a invasão do dia D na Normandia, que já teve seus próprios desafios em relação às marés e correntes. Como resultado, especialistas navais acreditam que há apenas 3 meses no calendário propícios para tentar uma invasão: abril, maio e agosto. Eu recomendaria que você não viajasse para Taiwan nessas épocas do ano.